Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 16. Por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 16. Por favor. Eu vou expor todos os 20 versículos. Vamos ler alguns deles nessa noite. Palavra abençoadora, irmãos, muito propícia a nós nesse início de ano. Diz assim o texto: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também estes 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes terem falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Amém. Senhor, eu quero te louvar nessa noite mais uma vez. Graças pelo culto até aqui, pela tua fidelidade, por quem tu és, pelo teu Espírito Santo que continua falando em nós, dentro de nós e através de nós. Abençoe cada um nessa noite. Se estiverem aqui perto, distantes, sejam tocados pelo Senhor e pela tua mão poderosa. Fala conosco nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, a melhor notícia que o mundo já ouviu é que o túmulo de Jesus está vazio. Certamente, sem a ressurreição do Senhor Jesus, o Evangelho teria terminado com más notícias e não com boas novas. Precisamos entender todos nós que a Páscoa não termina num funeral, termina na festa da ressurreição.
A melhor ou maior prova da ressurreição de Jesus é a existência de sua igreja espalhada em todos os lugares. Em todos os lugares. Essa é a maior prova de que Jesus de fato ressuscitou. Eu quero ver com vocês algumas lições desse texto maravilhosas. Acompanhe comigo algumas verdades aqui. A primeira delas está nos versículos 1 e 2 que lemos. É um profundo amor manifestado. Diz os versículos 1 e 2 que as mesmas mulheres que assistiram Jesus durante o seu ministério, que estiveram com ele no Calvário, agora, nas primeiras horas do domingo, vão ao seu túmulo para embalsamar o seu corpo. É digno de observar que as mulheres vão ao sepulcro, diz no versículo 2, no primeiro dia da semana. Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana, no versículo 6 e 9 que lemos. Ele derramou o seu Pentecostes no primeiro dia da semana, em Atos 2, do 1 ao 4. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se em comunhão, em Atos 20, no versículo 7. No primeiro dia da semana, a igreja reuniu-se para fazer suas ofertas, como diz 1 Coríntios 16, 2. João viu Cristo glorificado na ilha de Pátimos no primeiro dia da semana, em Apocalipse 1, 10. No primeiro dia da semana tornou-se o dia da celebração do povo de Deus sobre a morte, porque ele venceu a morte. E nós vemos aqui um amor manifestado, porque essas mulheres, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro para embalsamá-lo. Essas mulheres amaram Jesus. Segundo, nós vemos agora no texto uma preocupação desnecessária. Irmãos, preste atenção em algo aqui. As mulheres, enquanto caminhavam para o túmulo de Jesus, se desgastam com uma preocupação desnecessária. Olha a pergunta delas no versículo 3: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Diz Mateus 28, 2, que o anjo remove a pedra e está sentado sobre ela. A pedra foi removida não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Irmãos, tantas vezes na caminhada da vida nos comportamos exatamente como essas mulheres, ansiosos, preocupados. Estamos a poucos dias de 2021 e talvez você já encontrou pelo caminho uma grande pedra, um grande obstáculo, maior talvez do que a sua força, a minha força, e que a nossa capacidade, e então começamos a discutir: quem vai remover a pedra? Quem tirará este obstáculo? Quem vai abrir essa porta para nós? Você já fez essa pergunta esse ano? Quem vai remover a pedra? É grande demais para nós, não há como fazer. Por isso da preocupação desnecessária. Essas mulheres, ao irem vê-lo, disseram: quem vai fazer? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Irmãos, não fique ansioso, não fique preocupado. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Não se preocupe desnecessariamente, ele vai à nossa frente. Terceiro, há agora um fato incontroverso. Há 3 fatos incontroversos no texto.
O primeiro deles está no versículo 4. É a pedra removida. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Irmãos, a casa da morte, tão bem guardada, tinha sido invadida pelo poder de Deus. Não há mais porta para abrir. A morte já foi vencida. 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. A pedra não estava lá, ela já havia sido removida. A pedra removida é o fundamento lançado sobre o qual erigimos a nossa vida e a nossa fé. Esse é o primeiro fato incontroverso: a pedra foi removida. Segundo fato, está nos versículos 5 e 6, é um testemunho angelical. Olha o 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. O anjo vestido de branco está sentado ao lado direito do túmulo. Diz Mateus 28, 5, diz que ele está sentado na própria pedra removida do túmulo. Amado, ele ressuscitou. A morte não o venceu. Diz o Salmo 16, no verso 10, que nenhum poder pôde deter o Filho de Deus. Diz Gálatas 1:1, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Há um testemunho angelical de que ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. A ressurreição de Cristo é a coroação de sua obra redentora, é a coroação de seu sacrifício. Esse é o segundo fato incontroverso. Terceiro, é o túmulo vazio. Diz o versículo 16, a última parte: vede o lugar onde o tinham posto. As mulheres entram no túmulo e viram o lugar vazio. Diz Lucas 24:12 que Pedro, abaixando-se, nada viu senão lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado-se do que havia acontecido. Porém, diz Mateus 28:12, que ao mesmo tempo que Pedro maravilhou-se do túmulo vazio, os homens deram dinheiro aos guardas para dizerem que tinham roubado o corpo de Jesus. Irmãos, notem, ao mesmo tempo que Jesus dá aos seus discípulos uma grande comissão, Satanás envia os seus emissários para anunciar uma grande mentira. Mas a pedra foi removida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Houve um testemunho angelical do que ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E terceiro, vede o lugar onde o tinham posto. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Esse é um fato incontroverso. Quarto lugar, há agora uma mensagem consoladora. A primeira está no versículo 7, acompanhe. O Cristo ressurreto é o Deus da restauração. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse.
Marcos 14, 21, os discípulos prometeram a Jesus segui-lo até a morte. Mas diz Marcos 14, 50, que todos o abandonaram, todos fugiram. Mas por que Deus da restauração? Diz o versículo 7, que apesar de todos o abandonarem, eles, os discípulos, ainda são alvos do seu cuidado pastoral. Irmãos, todos o abandonaram, mas ele diz: eu vou adiante de vocês na Galileia, e lá o vereis todos. Ai de nós, se Deus nos tratasse segundo as nossas iniquidades. Ele é o Deus da restauração, porque Ele não desiste de nós. Vocês me abandonaram, mas eu restauro vocês. Sabem por quê, discípulos? Eu não desisto de vocês. Por isso, o Cristo ressurreto é o Deus da restauração. E louvado seja Deus por essa restauração. Ele me restaura. Ele restaura você, porque Ele vai adiante de nós e nos restaura. Louvado seja o seu nome, Jesus. Segundo, diz o versículo 7 ainda, que o Cristo ressurreto é um Deus que vai à nossa frente. Diz: mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que Ele vai adiante de vós para a Galileia. Irmão, sabe o que é maravilhoso? Porque Marcos 14, 28, Jesus já havia dito isso aos discípulos, que depois de sua ressurreição, encontraria com eles na Galileia. Agora, mais uma vez, confirma o seu encontro na Galileia, onde eles viviam, onde eles estavam. Sabe o que eu aprendo aqui? É algo tão maravilhoso para você e um deleite para nós. É que Jesus se encontra conosco dentro de nossa rotina diária. Ele está presente com seu povo não apenas quando eles estão juntos em adoração, mas também quando estão dispersos pelas jornadas da vida. Eu irei adiante de ti, discípulos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Se vocês estiverem juntos, eu estarei com vocês. Mas se estiverem dispersos, cada um para o seu lado, eu estou com vocês. Irmãos, não precisamos temer o futuro. Ouça isso. Não precisamos temer o futuro. Nós não temos que temer nada que está por vir em 2021. Sabe por quê? Porque aquele que venceu a morte, Ele vai à nossa frente, abrindo o caminho. Eu irei adiante de vós, discípulos. E Ele nos diz nessa noite: não temas o que está por vir, porque eu vou adiante de vós. Eu abro caminhos, eu abro portas, eu vou à vossa frente, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Ele vai adiante de você e de mim. Terceiro, diz o versículo 8, que o Cristo ressurreto é aquele que enche o nosso coração de espanto e de santo temor. Olha o versículo 8: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Amados, Marcos nos apresenta aqui a complexidade de emoções manifestadas pelas mulheres ao ver esse fato. A pedra removida, o anjo assentado sobre ela. Há três emoções. A primeira
é temor, é tomos. A segunda é assombro, êxtasis. E a terceira é medo, é pobeo. Notem, ao ver esse fato maravilhoso, elas ficaram possuídas de temor. Que esse temor nos inunde essa noite. Elas tiveram um assombro e um medo, não covarde, mas pobeo, um temor da grandeza, do tamanho do Deus, da obra de Deus. Elas temem. Diz Mateus 28:8 que imediatamente após esse espanto, elas com grande alegria correm para comunicar a mensagem da ressurreição aos discípulos. Diz Lucas 24:9, diz que elas correm a anunciar aos 11. Enquanto os discípulos de Cristo se escondem, elas se manifestam. Enquanto eles fogem, elas aparecem. Irmãos, a minha oração nessa noite, escute, é que o amor e a devoção dessas mulheres nos estimulem a fazer o que elas fizeram, a sair, ao nosso coração encher-se de espanto, de assombro e de temor, e sair a pronunciar que Ele está vivo e que reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Quinto lugar, vamos ver agora um aparecimento surpreendente. Há três coisas. A primeira está no versículo 9, acompanhe aí comigo. Há um milagre da transformação. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus não foi Maria, nem Pedro, nem João, e nem mesmo um dos 11, mas Maria Madalena, aquela a quem Jesus expelira 7 demônios, como diz Lucas 8:2. Irmãos, eu acho tão maravilhoso Jesus. Naquele tempo, o testemunho das mulheres não era aceito pelos judeus, mas Jesus quebra o paradigma e manifesta-se a essa mulher. E por quê? Evidenciando o milagre da transformação operada em sua vida. Jesus a havia transformado e agora aparece primeiro a ela. A semelhança dessa mulher, Jesus transforma uma outra mulher, o qual ninguém dava nada. Lá em João 4, uma mulher, lá no poço de Jacó, sozinha ao meio-dia, que foi tirar água, Jesus se revela a ela e transforma a vida daquela mulher samaritana. E a verdade aqui é uma só: Deus nos escolheu e quer transformar nossa vida e a nossa história. Irmão, esse ano de 2021 é ano do Senhor nos colocar à frente e dizer: eu mudei sua vida, eu mudei a sua história. Eu sou Jesus que governo você, que dirijo você, que o meu Espírito Santo habita dentro de você. Vá, saia. Irmãos, louvado seja Deus, que o nosso Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, não faz. Segundo,
Diz o versículo 10, a prodigalidade da graça. Olha o 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Maria Madalena não foi apenas a primeira pessoa a ver o Cristo ressurreto, mas foi a primeira pessoa a anunciar sobre a ressurreição. Aquela que estava possuída de demônios, agora se transforma em embaixadora das boas novas do Evangelho. Amado, Deus continua fazendo isso até o dia de hoje. Ele pega aqueles que não são e os fazem ser, para a glória do seu próprio nome. Essa mulher foi a primeira a falar: Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele não está mais no túmulo. A semelhança da mulher samaritana em João 4, quando Jesus transforma a sua vida, e as pessoas veem pelo testemunho da mulher, Jesus pronuncia João 4,35: ergam os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa, estão brancos. Em nome de Jesus, o Senhor há de usá-lo em 2021 para a glória do próprio nome dele. Warren Wiersbe diz que quando você se encontra com Cristo, você tem alguma coisa a compartilhar com os outros, e então você sai. Aleluia. E então você sai, você fala daquilo que de fato você está cheio, você está cheia. Terceiro, vamos ver agora a resistência da incredulidade. Olha comigo a partir do versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. 12. Depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam no caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes dois eles não deram crédito. Olha o 14 agora. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 14:50, os discípulos fugiram quando Jesus estava preso, estavam ausentes do Calvário, exceto João, não compareceram diante de Pilatos para reivindicar o corpo de Jesus para sepultá-lo, estavam ausentes do sepultamento, e agora Marcos nos informa que eles não deram crédito ao testemunho de Maria Madalena no versículo 11, não deram crédito ao testemunho dos discípulos que estavam de caminho para o campo, nos versículos 12 e 13. E então diz o versículo 14, que Jesus aparece a eles quando estavam assentados à mesa, e censura-lhes a incredulidade do coração. Fogem, se escondem, não comparecem, e agora não creem. Irmãos, em nome de Jesus, creia. Creia. Creia, em nome de Jesus, creiamos que Ele está vivo, Ele está sentado à direita de Deus, governa tudo, sabe de tudo. Não temas o que está por vir de Jesus. Creia,
Ele continua no trono, Ele continua sentado no trono, e Ele continua dirigindo a minha vida, a sua vida, a nossa história. Creia nessa noite, creia, não duvide de que Ele está vivo, e Ele controla tudo, dirige tudo, e a nossa vida está no centro das suas mãos. Ele dirige você, dirige seus filhos, dirige a sua história, a sua casa, a sua vida e a minha vida em 2021. Não temas, creia. Sexto e último lugar, após aparecer, o Senhor Jesus lhe dá então aos discípulos uma comissão universal. Há 4 pontos aqui. O primeiro está no versículo 15, acompanhe. A boa nova é o próprio Jesus. 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados, o evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus, seu Filho, trazendo libertação aos cativos, quebrando o poder do diabo, do pecado e da morte. Pelo evangelho proclamamos que em Jesus, o curso da sua história, da minha história, da nossa história, tem sido mudado. Essa é a centralidade do evangelho da graça. A nossa história tem sido mudada. Jesus, pela sua morte e ressurreição, estabeleceu o seu reino. Essa é a grande boa nova do evangelho. Quem é a boa nova? Jesus. Jesus, Ele será de eternidade em eternidade a boa nova. Jesus é a boa nova do evangelho. Segundo, é que a boa nova precisa ser pregada. Diz o versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você ler atentamente os 16 capítulos de Marcos, você vai descobrir que o verbo pregar é a palavra favorita dele. É encontrada 14 vezes em Marcos, 14, enquanto só aparece 9 vezes em Mateus e Lucas. Irmãos, o evangelho só é boas novas se for compartilhado. A evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. A igreja é um corpo missionário ou um campo missionário. Ou ela evangeliza, ou ela é evangelizada. A boa nova precisa ser pregada, e ela só é nova se ela for anunciada. Portanto, a boa nova precisa ser pregada. Agora eu quero encorajar você. Fale sobre Jesus. Fale das boas notícias. Fale da boa nova. Qual é a boa nova? Ele ressuscitou. Está à destra de Deus. Intercede por nós. Mudou a nossa vida, a nossa história, e quer dar a você e aqueles por quem você falar uma nova história. Ele quer perdoar pecados, mudar vidas, rotas,
quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna, e derramar em você o Espírito Santo da promessa, e fazer com que você viva uma vida plena, uma vida reta, para a glória do próprio nome dEle. Pregue, abra a sua boca em 2021 e Deus a encherá. E Deus a encherá. Fale de Jesus, que Ele muda histórias, que Ele perdoa pecados e dá vida eterna para a glória do próprio nome dEle. Aleluia. Terceiro, é que a boa nova, além de ser pregada, a boa nova de Jesus precisa ser recebida. Olha o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O evangelho somente é experimentado como as boas novas quando ele é recebido e crido. Quando eu proclamo as boas notícias de Jesus Cristo, a pessoa precisa receber e crer. Eu quero expressar isso com vocês, citando um texto muito forte, de 2 Coríntios 2, nos versículos 15 e 16. Paulo diz assim: graças porém a Deus, o versículo 14 até o 16. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes que não creem, é cheiro de morte para morte. Para com aqueles que creram, é aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Irmãos, preste atenção em algo aqui. Aos que recebem as boas novas, a palavra é aroma de vida para vida. Porém, aqueles que rejeitam as boas novas, ele é cheiro de morte para morte. Neutro ninguém fica. Ninguém. Irmãos, quando nós entendemos essas coisas, você discute menos. Você não fica jogando pérola para porcos, porque você entende que essa fragrância que é o evangelho, ao ser espalhada, a uns ela é vida, a outros é morte. A mesma boa nova que dá vida para uns, condena outros. Irmãos, é tão destruidor ouvir isso, não é? Racionalmente falando, o mesmo sermão que dá vida para uns, mata outros. Porque a mesma verdade de Jesus, que Ele ressuscitou, que Ele não está mais naquele lugar, e que Ele reina e vive pelos séculos dos séculos, e pode dar vida e a dar em abundância, salva uns, porém condena outros. Porque, irmãos, o Evangelho faz isso. Ele exige do homem uma resposta. Por isso que não existe ninguém neutro. Não existe ninguém em cima do muro. Ou você crê, ou você não crê. Talvez você fale assim: mas pastor, eu me decidi, não decidi. Ok, a indecisão é uma decisão de não se decidir. E quem não se decide por ele, decide-se contra ele.
A indecisão é uma decisão. Você decide não se decidir. Por isso que neutro em cima do muro ninguém está. Ninguém. Diz Jesus no versículo 16 que aquele que crer deve ser batizado e introduzido na comunhão da igreja. Irmãos, notem, por favor, a fé precede o batismo. A fé vem antes do batismo. Antes. Entendem isso? O batismo não faz o cristão, mas demonstra-o. A fé vem antes de tudo. A fé vem antes do batismo. O batismo não faz você, demonstra quem você é. É a descrença, como diz Marcos 16:16, é a descrença e não a ausência do batismo, a razão da condenação. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É a descrença e não a ausência do batismo a razão da condenação. John Charles Riley disse algo muito forte: é que milhares de pessoas são lavadas nas águas sacramentais, mas jamais foram lavadas no sangue de Cristo. Agora, contudo, porém, não significa que o batismo deve ser desprezado ou negligenciado. Não. Jesus diz: se você crer e for batizado, é salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amado, nós poderíamos sintetizar Marcos 16:16 de uma forma muito simples. As pessoas me perguntam sobre esse versículo, e eu digo exatamente como eu vou dizer a vocês nessa transmissão, nesse culto. Não é o batismo quem salva, mas ao ser salvo, eu preciso me batizar. Eu vou repetir. Não é o batismo quem salva, mas ao crer em Jesus, ao ser salvo, você precisa se batizar. Quarto lugar, é que a boa nova de Jesus precisa ser confirmada. Olha comigo os versículos 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Igreja de Deus, estes sinais não estão ligados a cargos ou a funções. Estes sinais são resultados daquela fé e confiança de que Deus é Deus e que Ele pode fazer todas as coisas. Deus tem dado dons para o louvor da sua própria glória, para a salvação dos que creem e edificação da sua igreja espalhada ao redor da terra. Então nós não podemos descrer no Deus que pode fazer todas as coisas. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus use você agora em 2021 como Ele nunca usou. Receba isso aí para você, receba.
Você e eu temos dons, os mais espetaculares e os menos. Mas eu profetizo sobre a nossa igreja aqui, a nossa igreja, a primeira. E você que me vê espalhado em vários lugares assistindo essa palavra, receba mais de Deus hoje à noite. Receba, e que o fogo reacenda em ti, e que o Espírito Santo da promessa use você, use você, use você, use você, e que você toque em pessoas e elas sejam curadas pelo poder de Jesus que há em ti. Que você seja usado naquilo que Deus lhe deu, em nome de Jesus, nesse ano de 2021, e que pessoas sejam abençoadas pela sua vida, e que você testemunhe o poder de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, Nazareno, em nome de Jesus. Receba essa palavra, que Ele renove você, fortaleça você, que o seu coração pegue fogo nessa noite, fogo nessa noite, e que o Espírito encha você, e que você seja usado na igreja e fora da igreja, para o louvor da glória do nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar essa palavra mostrando a você que o evangelista fecha as cortinas do evangelho, do seu evangelho, mostrando duas grandes verdades. A primeira está no versículo 19, acompanhe aí comigo. Cristo é coroado à destra de Deus. Olha o 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Salmo 110, verso 1 diz que ele assentou-se à destra de Deus. Paulo diz em Romanos 8:34 que ele está à direita de Deus, à destra de Deus. 1 Pedro 3:22 diz que ele subiu e assentou-se à direita de Deus. Ele está à destra de Deus e intercede por nós, intercede por mim e por você. O texto que li inicialmente, de Filipenses 2, os versículos 9 ao 11, é tão maravilhoso. Paulo diz assim: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles que o negaram e nele não quiseram crer, vão ter que admitir e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa confissão será pública e universal. Pública e universal. Agora note, Filipenses 2, os versículos 9 ao 11, não diz, não nos diz, que toda língua que confessar que Ele é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, serão salvas. Não. Irmão, naquele dia, diz Apocalipse 1:7, que quando Ele voltar, todo olho verá, até aqueles quantos o transpassaram. Irmãos, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas diz
Apocalipse 1:7, que no dia que ele se pôr nas nuvens e voltar para buscar a igreja e instituir o juízo final, aqueles que o transpassaram, a palavra transpassar no grego é pregar Jesus na cruz. Note, de João, que aqueles que pregaram Jesus na cruz, hão de vê-lo voltar, vão confessar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, mas não serão salvos, serão condenados. Somente os que agora o reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e o confessam como tal, serão salvos, serão salvos. Ele está à destra de Deus, à destra. Se ele está sentado ou não, eu não sei, que alguns creem que ele até já se levantou, que ele está às portas, mas ele está à direita, à destra. Ele é grande, o Senhor é grande, e nessa noite é a oportunidade de confessá-lo, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segundo e último lugar, diz o versículo 20, que a igreja em parceria com o Senhor realiza a sua obra. Olha como Marcos encerra os seus escritos: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. A pregação do Evangelho, ela foi realizada com palavra e com poder. Hoje, da mesma forma, precisa ser pregada com palavra e com poder. Palavra e poder. Há um texto de 1 Coríntios 2:4 que Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é demonstração? A palavra demonstração aqui é apoderis ou apodeis. E o que é isso? Era uma prova legal apresentada diante de uma corte. E qual era a prova que Paulo dizia? Era apresentar vidas transformadas pela poderosa pregação do Evangelho. Ou seja, a mensagem era pregada aos ouvidos e aos olhos. Paulo dizia assim: olha, eu apresento diante de vocês, eu demonstro apoderis ou apodeis, vidas transformadas pela poderosa pregação do Evangelho. Irmãos, à medida que a igreja avança, Deus vai cooperando com ela, confirmando a palavra por meio de sinais. Quando a igreja vai, Deus a acompanha. Quando a igreja avança, o Cristo, o dono da igreja, avança junto. Ele está ao lado, está à frente, Ele está por trás. Ele vai com você e vai comigo. Em nome de Jesus, agora em 2021, avance. Avancemos juntos para a glória do nome de Deus. Porque quando avançamos, o Deus que nós servimos avança junto. Não temas, não temas o que vem pela frente. Avance,
avance, avancemos juntos, avancemos aqui como corpo do Senhor local, avance, porque o Senhor é conosco, Ele vai conosco, Ele está conosco pelos séculos dos séculos. À medida que a igreja avança, Deus coopera com ela, por meio de sinais. Irmãos, em nome de Jesus haverá sinais aqui na nossa igreja, sinais de que nós somos bons, não, de que Deus é grande, de que Ele continua fazendo sinais e prodígios. Avance, você que me vê em casa, é hora de avançar. 2021 é tempo de avançar pelo poder do nome de Jesus. Avancemos com palavra e com poder. Aleluia, aleluia.